Direto ao ponto. Olá, amigos do Direto ao Ponto, do Diário do Sertão. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre o quadro político na região de Sousa. É um quadro esse que ainda está indefinido, né? Em muitos dos locais e cidades ainda sequer sabemos realmente quem serão os candidatos que vão para a disputa. Entre as exceções, temos no caso de Nazarezinho, onde já se conhece praticamente quem será o candidato da situação e também o candidato oposicionista. Do lado do prefeito Salva Mendes, na tentativa de renovação com o Rodrigo Mendes, que é o vereador mais votado no último pleito, será o seu candidato. Na oposição se mantém o nome de Marcelo. Em Nazarezinho foi a eleição mais disputada nos últimos anos aqui na região, onde a maioria foi do atual prefeito por apenas 7 votos para o próprio Marcelo, que agora deverá enfrentar nas urnas Rodrigo Mendes. Outras cidades ainda buscam seus candidatos. Temos no caso de Marisópolis, onde há uma indefinição muito grande ainda com relação ao quadro. O prefeito Zé de Pedrinho ainda tenta e fala sobre uma possibilidade de sair candidato na próxima eleição, mas muitos acreditam que seria a configuração de um terceiro mandato. Ele alega que há algumas jurisprudências que podem garantir essa vaga, mas nada definido. Já a oposição também ainda busca o seu nome. E nos últimos dias ganhou muita força, repercussão a questão da insistência na tentativa de lançar o atual vice-prefeito, o pastor Eudes pela Rede, como candidato do grupo de oposição. Marisópolis que ainda tem muitas questões a serem definidas, inclusive com relação à questão à própria presidência da Câmara Municipal, onde pode haver uma reviravolta aí o atual presidente, né, ser destituído do cargo. Decisões essas que estão ainda a nível de justiça. Na cidade de Santa Cruz, o clima também lá ainda é ameno. O atual prefeito Paulo César vai para a reeleição e pode enfrentar nas urnas o seu tio, o ex-prefeito Raimundo Antunes. É o que se comenta. Embora Raimundo já deixou aí algumas dúvidas que pode também lançar outros nomes. Ainda não estaria 100% definido. Mas o mais provável é que tio e sobrinho se enfrentem nas urnas. Em São Francisco também ainda não há uma definição com relação ao quadro. O prefeito Bosco Filho tenta ainda definir seu nome. Muitas pessoas dentro do grupo ainda estão de olho nessa indicação, mas o nome que ganhou muita força nos últimos dias foi do ex-prefeito José Rofrantes, que sequer estava lembrado, mas que é de São Francisco, mora lá e tem uma forte influência ainda no meio político. Na cidade de São Francisco, a oposição tem 2 nomes, Júnior de Gerôncio e o ex-vereador Marquinhos. Aparecida ainda também é um clima de indefinição. A oposição vai, em dezembro, definir qual será o nome, já que hoje tem quase uma dezena de candidatos pelo grupo, e o prefeito de Aparecida fala pouco, até mesmo porque ainda tem que resolver o seu problema jurídico. Mas o nome do ex-prefeito Deusimar também é lembrado nessa disputa. No Laço, situação ainda vive também um clima de indefinição, como também na oposição. O ex-prefeito Emanuel é o nome que ganha mais força pela oposição. E pela situação tem que se resolver esse problema entre o advogado Lincoln, que hoje tem o apoio do pai do prefeito, e a Taíde, que às vezes fala que não será candidato, mas vez por outra também aparece aí como opção na reeleição lá no município do Laje. Verópolis, o clima tranquilo, o prefeito Célio vai para a reeleição e atualmente pela oposição apenas são lembrados os nomes de Joaquim Nunes, né, sindicalista, e do professor Julierme, que perdeu a última eleição com uma grande margem de voto. E Célio tem a vantagem de manter ainda em seu grupo ex-prefeitos como o doutor Marco Oliveira e também a ex-prefeita Santa Oliveira. E na vice, a esposa de Marcos continua mantido para essa definição. Então, aqui em nossa região, aos poucos, o quadro político começa a ser desenhado. São José da Lagoa Tapada, o prefeito Cláudio Antônio segue soberano, e o ex-candidato, que disputou as últimas 2 eleições, Celinho, perdeu grande força e há um grande racha dentro do grupo de oposição. Aqui na cidade de Sousa, por enquanto, a única coisa certa é a candidatura à reeleição da chapa de situação, encabeçada pelo atual prefeito Fábio Tairone e como vice Zé Nildo Oliveira. Muita coisa ainda deve acontecer até as eleições de 2020 e esperamos para ver o que vai acontecer. Inclusive com as famosas candidaturas, novidades para o ano que vem, que são os pré-candidatos que disputam, na verdade, indicações para secretários. Porque é o que está aparecendo muito, cada ano uma novidade, e agora tem muita gente se dizendo candidato, mas que, na verdade, se contentaria apenas com uma simples secretaria. Direto ao ponto, Mário Gibson para o Diário do Sertão.
Direto ao ponto.